Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento já passa a acompanhar conosco a edição do nosso Jornal do Sul de Minas para nós fecharmos a semana. E eu, na minha maneira de avaliar, a semana passou extremamente rápida, extremamente rápida. Nós já estamos quase chegando à primeira metade do primeiro mês do ano, impressionante. Espero que com você esteja tudo muito bem, que esse dia lhe traga aí bons momentos, lhe traga sorrisos especiais e assim haverá de ser, porque nós acreditamos que isso acontecerá. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Essa página já está compartilhada para a minha página pessoal. E um detalhe que eu quero agregar aqui a essas informações prévias do nosso programa, no período da tarde, todo o programa de hoje já estará também no nosso aplicativo para você poder assistir na íntegra, né? TV Poços Play. Se você ainda não tem, baixe o aplicativo no seu celular, já na parte da tarde, o programa todo também no aplicativo para você poder assistir, caso você não possa acompanhar ao vivo conosco agora. Mais uma vez, a natureza nos presenteando, abrindo os seus pacotinhos aí de surpresas agradáveis, e nós temos um dia lindo, céu azul, pouca nebulosidade, mas o que tem feito de calor, que coisa impressionante, principalmente no período da tarde, né? De manhã a gente até que tem temperaturas amenas, mas à tarde realmente está complicado. E a gente consegue ver aí as imagens da Avenida João Pinheiro, bem em frente aqui à sede da TV Poços, e lá do alto da Serra de São Domingos, esse privilégio que nós temos de poder compartilhar com você a linda imagem que se apresenta agora na sua tela. Hoje, para o dia de hoje, os jornais locais trazem em suas capas assuntos diferentes. Jornal da Cidade, DEMAI e Vigilância Sanitária farão controle de ratos e baratas no centro da cidade. Tem sido motivo de muita queixa. Os ratos ali, rapaz, no entorno do Minas ao Brasil ali, não é? Do monumento Minas ao Brasil, passeiam livremente. Uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto isso antes. Nunca tinha visto isso antes. Essa proliferação de ratos e baratas, eu acho que a atitude tem que ser assim, contundente. Agora me parece que é só para final de fevereiro. Não sei, deve ter algum entrave burocrático aí de contratação de empresa, mas tem que ser feito. O Jornal da Mantiqueira, o que o Jornal da Mantiqueira nos traz? Outro assunto, mais ligado ao setor policial. Pai foi preso por agredir criança de 3 anos. É o fim dos tempos, né? E outros assuntos ali, tem mais coisas policiais. Enfim, você folheando aí, você se inteirando, vai saber de todos os assuntos dos jornais que estão à disposição de todos nós. Lembrando que esta edição de agora tem os seus horários alternativos, às 15 horas e também às 23 horas e 30 minutos, você vai poder rever esta edição de agora. Você interage conosco através das redes sociais ou então pelo 3721-6955, que já está inteiramente ao seu dispor. Para fecharmos a semana, nosso convidado de hoje, gentilmente atendendo ao nosso convite, para falar, entre outras coisas, também de fisioterapia. Vamos receber o fisioterapeuta Gilmar de Araújo, que eu saúdo agora, desejando um dia muito feliz, viu, Gilmar? E agradecendo a sua estada conosco aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Eu que agradeço o convite. Muito bom ter o amigo aqui para a gente falar de bem-estar, não é? Porque, a bem da verdade, a fisioterapia proporciona isso. Bem-estar físico. Com certeza. Não é? Com certeza. Vamos falar disso. Ao nosso lado aqui, ele que estava meio desaparecido do programa, eu não sei se havia alguma mágoa, alguma coisa comigo. Meu amigo Jonei Eiras. Jonei, seja bem-vindo, viu? Obrigado, bom dia, Gilmar. Bom dia. Bom dia a todos. É falta de tempo, né? Eu imagino. Mas a gente... Agenda atribulada. Não, nem tanto, mas um pouco mais. Tá bom. Tá tudo bem com você? Tudo bem. Inclusive, eu estou trazendo um abraço para você. Agora eu estive na padaria tomando um café, um hóspede estava no hotel ontem, do qual você fez parte, cantou lá ontem, mandou um abraço para você. É mesmo? É. Coisa boa. Ontem estava lá numa outra atividade. Ô, Gilmar, me diga uma coisa.
A tua função básica e a função básica de qualquer fisioterapeuta é aliviar o sofrimento? Sim, entre tudo, devolver as funções do corpo, né? Então, o nosso corpo, eu costumo dizer para o meu paciente que o nosso corpo é feito para movimentar. Então, a partir do momento que nós perdemos alguma função do corpo, outras regiões desse corpo, ela vai ser sobrecarregada para compensar essa falta de mobilidade em alguma região. Sim. E isso começa a produzir dor por sobrecarga. Então, a fisioterapia, ela restabelece essas funções e, com isso, alivia sim, o sofrimento das dores, das faltas de mobilidade, encurtamentos musculares e outras disfunções que a gente encontra nos pacientes. Eu não vou saber precisamente, talvez você possa me dizer, mas eu arrisco a dizer que a fisioterapia é uma ciência relativamente nova. Sim, não é? Sim. Relativamente nova. Com certeza. Quando a gente fala relativamente, é coisa de 30, 40 anos. Mais ou menos por aí. Eu não sei também precisar muito bem o tempo. Eu tenho 16 anos de formado, 16 anos de profissão. Acredito eu que esteja entre 30 e 40 anos, mais ou menos. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sou mais velho que você, né? E me lembro, a minha geração, pelo menos, e as gerações anteriores, era assim, Johnny, e você também vai concordar comigo. A gente fazia aí as nossas traquinagens na rua, de repente quebrava braço, quebrava perna, corria aquele corre-corre, engessa e tal, tirou o gesso, vida que segue. Sim. Né? A gente não passava por um processo de fisioterapia. Né? Tirava o gessinho do braço, hoje não, vai para fisioterapia, para recuperar movimentos e tal. O que mudou nesse aspecto, Gilmar? Bom, primeiro ponto, o tempo de imobilização. Hoje, se a gente for parar para pensar aí, fazer um comparativo do antigamente e dos dias atuais de hoje, a gente não vê mais tantas pessoas engessadas, imobilizadas. É verdade. A gente vê pouco uso de gesso hoje. Né? Então, hoje é usado mais tala, porque daí te permite fazer uma imobilização temporária, mas ao mesmo tempo você pode retirar aquela tala e fazer a fisioterapia. E até a higiene também. Com certeza. Não é? Pode tirar para tomar banho. Com certeza. Porque já se percebeu que quanto mais tempo você ficar imobilizado, é pior a tua recuperação. A atrofia é maior. Rigidez articular, atrofia. Por isso que tirava o gesso, o braço estava fininho. Né? Exatamente. E rígido, né? Exato. E muita gente ficava até com alguma deficiência, com algum resquício, vamos dizer assim, da fratura, por conta da não reabilitação, da não fisioterapia. Gilmar, eu vejo a fisioterapia como um ramo da medicina muito bom, porque lá no asilo do qual eu sou voluntário, os idosos passam por sessões de fisioterapia. Então você vê que eles ficam ansiosos para poder ter a fisioterapia, para poder fazer o seu rendimento voltar ao normal. Então são coisas assim extraordinárias que veio para agregar e trazer valores. Com certeza. Né? Então eu acho que é um trabalho muito exatamente. Eficiente. Você tem que fazer o paliativo, né? Vamos dizer assim. E se eles ficam ansiosos, porque eles causam bem-estar. Causa bem-estar. Não é verdade? Justamente. Ainda mais você vendo a pessoa, um idoso, que ele está parado, muito tempo parado, tá? Então são movimentos restritos que eles têm. Sim. Então fazem fisioterapia. A fisioterapia dá uma amplitude maior para eles em termos de movimento, em termos de qualidade um pouco melhor de vida. Ainda pegando esse gancho que o Johnny mencionou, dos idosos, é mais difícil o tratamento da fisioterapia para os idosos? Eu acho que é muito relativo, depende do que você vai tratar, qual é o problema do paciente, o que acomete esse paciente, né? E até as ferramentas que você tem para poder lidar com aquele tratamento. Quais ferramentas você se refere? Equipamentos de fisioterapia, maca ou não, o espaço que você tem para fazer uma atividade física com o paciente. Eu costumo ver que no setor público, principalmente em prefeituras de cidade de interior, cidades muito pequenas, o fisioterapeuta ele não tem muita ferramenta para trabalhar. Então, no meu caso, por exemplo, que tenho especialidades que eu não trabalho com equipamento, então para mim o equipamento não faz diferença no meu tratamento. É a tua maneira de trabalhar. Isso, é o meu método de trabalhar. Né? Mas a fisioterapia que a gente chama de convencional, que é aquela fisioterapia que a gente vê em posto de saúde, em trabalho de prefeitura, utiliza muito de equipamentos como ultrassom, um TNS, né? Aparelhos que vão aliviar a dor, tirar a inflamação, diminuir o processo inflamatório.
Então a gente vê que o fisioterapeuta ele não tem tanto equipamento, não tem um espaço onde ele possa fazer uma atividade física, porque a fisioterapia trabalha muito com movimento também, a principal arma, inclusive, da fisioterapia, a principal ferramenta do fisioterapeuta é o movimento, é o exercício. Então a gente vê que falta espaço, falta, às vezes, halteres, caneleiras, um espaço amplo onde o fisioterapeuta possa usar para trabalhar com os pacientes. E no caso de asilo, que o Jonei comentou, é usado muito trabalho em grupo. Então, para o trabalho em grupo, a gente precisa de um espaço amplo, de um espaço maior, para poder fazer as atividades em grupo. Eu tô lembrando que você falou há quanto tempo mais ou menos tem uma fisioterapia? Uns 30, 40 anos, né? Tem um pouco mais. Em 86, Pedro, eu fui atropelar de bicicleta, eu quebrei perna, braço, teve assim sequelas e fui fazer mecanoterapia. O resultado foi excelente, porque eu, não querendo desfazer da profissão de vocês, mas a mecanoterapia também faz um trabalho excelente que nós temos aqui em Poços, né? Sim, sim. Nas termas, a mecanoterapia é aquilo que eu disse aqui, que é a maior arma da fisioterapia, que é o movimento. Certo. A mecanoterapia é um trabalho movimentando, que na fisioterapia a gente chama de cinesioterapia, é trabalhar com o movimento. Ô Gilmar, nesse nosso contato, para que você pudesse estar aqui conosco hoje, nós tivemos algumas conversas, né? Ou por mensagem, ou mesmo por telefone, e o Gilmar me disse em uma dessas conversas, olha, eu não te liguei antes porque eu estava atendendo alguém que estava travado. O que é isso? O que é estar travado? São pacientes que subitamente têm uma dor, essa dor ela é tão aguda, lombar, tão forte, pode ser, por exemplo, uma cervical, um pescoço. Um torcicolo. Isso. Não necessariamente a lombar, seria um pinçamento, mas pode ser uma das causas, é um pinçamento de uma raiz de nervo que sai da coluna. Isso acontece do nada? Sim, pode acontecer do nada. Pode ser que você note que você está ficando mais rígido, mais duro, vá levando, porque você acha que aquilo vai passar, e você percebe que vai piorando, piorando, e uma hora você vai levantar e não levanta mais, travou. Né? É o que a gente chama de, entre aspas, travou. Né? Mas é porque a dor é tão aguda que você não consegue se movimentar. Você, de fato, fica travado, fica imobilizado. Porque qualquer movimento que você tente fazer, você reproduz aquela dor aguda, aquela dor muito forte. Isso é corriqueiro? Muito. Isso é muito comum quando as pessoas vão escovar dente, né? Ela baixa, porque a hora que ela volta com aquela... Sim. Muitos erros de postura colaboram para isso. Né? Olha, hoje em dia já se sabe que a postura não é tão relevante assim. Não. A não ser quando você trabalha, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um dentista que trabalha muito tempo numa posição de flexão e rotação, porque ele usa a cadeira de um lado só do equipamento dele. Então ele trabalha sempre em flexão e rotação. Ele trabalha muito tempo no dia, às vezes até mais de 8 horas no dia, nessa posição. Então aí a gente consegue sim levar esse fator em consideração. Mas aquela questão que antigamente era muito focada de tua postura errada, tem que corrigir ombro, andar durinho, andar retinho, hoje em dia já não se considera isso tão importante mais. Eu pergunto isso porque eu sou um relaxo com postura. Né? eu acho que, por exemplo, aqui agora eu estou sentado errado, eu teria que estar com o meio das costas no encosto da minha cadeira aqui. Não estou, eu estou flexionando. Né? Eu sou uma tragédia com postura, então por isso que eu te perguntei isso. O ideal é que a gente se movimente bastante, que a gente não fique muito tempo numa posição só. Mesmo que sentado, por exemplo, a tendência é a gente descruzar a perna e mudar, porque vai cansando a gente ficar muito tempo numa posição só. Então, isso seria o ideal. Você mesmo aí já mudou um pouco aí sua posição algumas vezes. Né? Então, isso é o ideal que a gente faça. Quem trabalha só sentado, um advogado, um bancário, por exemplo, que trabalha só sentado, seria interessante que de tempo em tempo, vamos pôr aí 1 hora, ele se levante, faça alguma coisa em pé, volte, sente mais um pouco, trabalhe mais um tempo sentado. Então, eu passo essas orientações para os meus pacientes, que não fiquem o tempo todo numa posição só. O shiatsu, com a acupuntura, do yin, faz parte também do ramo da fisioterapia.
Você a também é acupuntura, acupunturista, principalmente, né? sim, eu tenho especialização em acupuntura. Tive, inclusive, a oportunidade de fazer um curso avançado na China. Fiquei um mês na China É mesmo? fazendo um Legal. curso avançado lá. E pude observar lá que eles vivem, de fato, a filosofia da acupuntura. Porque aqui no Brasil, nós não vivemos essa filosofia, né? A gente Você tem ela prega algumas esporadicamente, coisas, né? exatamente. É, A eventualmente. gente prega algumas coisas, mas não vive isso como filosofia. E lá, de fato, eles vivem. A filosofia de vida deles é aquela ali. É uma escolha Aliás, de eu quero vida, falar né? mais demoradamente sobre a acupuntura, que eu acho sensacional. Nós temos um primeiro intervalo. Convido você a continuar conosco, é bem rapidinho. A gente vai voltar já já com o fisioterapeuta Gilmar de Araújo. Na volta, a gente vai falar de acupuntura. Pode ser, Gilmar? Pode. Bem rapidinho, a gente está de volta. De volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços com o fisioterapeuta Gilmar de Araújo, que atende ao nosso convite e está falando aí desta ciência da área de saúde que é a fisioterapia. E nós nos esbarramos aí com um assunto muito bom antes do nosso primeiro intervalo, que é a acupuntura. Você também se especializou na China, como você disse no primeiro bloco. É uma prática que você recomenda para N situações? Na verdade, a acupuntura, eu costumo dizer que ela, de fato, teria que fazer parte da nossa vida, rotineiramente. Ela não é, sem querer te interromper, ela não é complementar, ela não é nada que complemente, ela é um tratamento Ela mesmo. pode ser complementar, Mas eu já fiz um trabalho no SUS, até antes da gestão atual do prefeito lá, nós lá que você fazíamos diz em Alfenas, ok. nós fazíamos um trabalho junto à prefeitura, atendendo os pacientes da população do SUS, e muitas vezes associado a um tratamento médico já. E os pacientes respondiam muito bem, então ela pode sim ser complementar, mas ela pode ser o carro-chefe do tratamento. Exato. Ou o único tratamento que o paciente faz para determinados problemas. E com zero contraindicação. A gente pode se dizer que sim. Eu costumo dizer que a maior contraindicação da acupuntura é o paciente que tem medo das agulhinhas. Que é a única? Vamos dizer assim, o resto a gente não diz como contraindicação, mas sim alguns cuidados. E gestantes, por exemplo, tem alguns pontos que a gente não utiliza, porque a gente pode provocar uma contração uterina e aí a gente pode provocar um aborto por conta disso, né? Alguns pacientes que têm facilidade de sangramento, a gente usa alguns cuidados, mas isso não impede o paciente de fazer o tratamento. Então, impedir de fato o tratamento somente o paciente que não consegue aceitar as agulhas de acupuntura. Porém, a gente tem outras ferramentas dentro da acupuntura que a gente pode estar utilizando, não somente as agulhas, né? A gente tem magneto, tem um aparelhinho que chama Haihua, é um aparelho chinês desenvolvido na China. O Brasil até começou a produzir um similar há pouco tempo, que ele tem o efeito magnético junto com o efeito elétrico. Ele tem a associação dos dois efeitos. É um aparelho muito interessante de se usar para quem tem medo de agulha. Tem as sementinhas de mostarda que... É isso que eu ia te perguntar. Tem as sementinhas de mostardas, que no corpo, na acupuntura sistêmica, a gente costuma usar em bebê, mas na auricular a gente utiliza em qualquer idade. E é mostarda mesmo? Mostarda mesmo. É? Semente de mostarda mesmo. Eu achava que fosse uma maneira de exemplificar aquela... Não, é um vegetalzinho mesmo, é a própria semente mesmo. E aí, similar à semente de mostarda, nós temos as esferinhas de diversos materiais, por exemplo, prata, ouro, cristal, né? E aí a teoria fala que um ceda, o outro estimula o ponto, né? Dependendo de cada caso, você vai usar um ou outro estímulo. Gilmar, deixa eu fazer uma pergunta para você, é o seguinte, a acupuntura tem uma que ela é para os estímulos elétricos. Sim. E tem a outra que é normal. O efeito é o mesmo? Na verdade, a acupuntura de verdade é a utilização de agulhas. Sem estímulos. Né? Sem estímulo. Essa é a base da acupuntura. O estímulo dos pontos, que esses pontos já são pré-definidos. Existe mapa. Esse mapa ele vai te dar a localização exata de cada ponto de acupuntura. O resultado é o mesmo?
Não, aí que agora que segue a minha explicação até. A gente estimula então esses pontos primeiramente com as agulhas e depois a gente coloca o eletroestimulador para potencializar o efeito, porque enquanto as agulhas estão paradas no corpo do paciente, o eletroestimulador ele vai estimulando aquela agulha por um tempo. Então você aumenta o estímulo, potencializa o estímulo, né? Eu utilizo pouco porque eu gosto de fazer um estímulo com as mãos mesmo, então eu utilizo pouco o eletroestimulador, mas eu tenho, porque se algum dia eu precisar, ele está lá à minha disposição. O shiatsu seria uma maneira de fazer uma acupuntura manual, no caso. Usando as mãos para estimular os pontos. O Gilmar, assim como eu acredito que muitas pessoas eu sou assim, muito imediatistas. Eu gosto dos resultados na hora, eu não sou lá dos mais pacientes para aguardar o resultado. A acupuntura demanda isso, paciência do teu paciente? Em alguns casos, sim. O paciente ele tem que ser literalmente paciente. Ele vai ter que ter a paciência de esperar o processo de reação do corpo para poder ter o efeito. Seria doses homeopáticas, né? Sim, sim. Mas tem casos que a gente consegue sim tirar o paciente de uma crise de maneira rápida, em um atendimento às vezes. Aliviar a dor. Sim. Uma enxaqueca, um caso de enxaqueca muito súbita, a gente consegue ter um resultado muito positivo quando a gente identifica que essa enxaqueca é provocada. Agora eu vou usar termos da acupuntura aqui, se vocês quiserem questionar um pouco, pode questionar um pouco sobre isso. Mas quando a gente percebe que a enxaqueca ela é provocada por um acúmulo energético na cabeça do paciente, por exemplo, rapidamente a gente consegue fazer com que essa energia se distribua pelo corpo, se dissipe. E isso faz com que a enxaqueca ela melhore. Me diga uma coisa, o uso da acupuntura é opcional do paciente ou passa a ser uma recomendação do profissional no seu caso? Bom, eu como profissional costumo sugerir alguns tratamentos para o paciente. Agora é claro que ele como paciente, eu preciso respeitar também os limites dele. Se eu sugerir para ele algum tipo de ciência, algum tipo de técnica, algum tipo de tratamento que ele não aceite ou que não esteja dentro até mesmo da religião dele, por exemplo, que já aconteceu isso comigo, eu respeito e tento mudar um pouco o meu foco ali de tratamento para que eu consiga oferecer algo para ele que vá ajudar e que esteja dentro das crenças dele e que ele consiga aceitar. Acho que o pior entrave aí é a dor, né? Que a pessoa fica com medo de levar uma picada. Sim. Porque o resultado é magnífico, né? Quanto que você, em termos percentuais, aplica hoje acupuntura nas suas intervenções? Mais ou menos uns 80% dos meus pacientes eu faço alguma técnica de acupuntura. Bastante alto. Porque eu costumo associar muito os meus tratamentos. Eu não separo, porque como eu tenho uma formação vasta, vamos dizer assim, eu não separo os meus tratamentos em técnicas, né? Tem gente que fala, eu queria fazer só acupuntura. Mas se ele chega para mim e eu percebo que eu preciso fazer uma outra intervenção com ele que não a acupuntura, eu vou sugerir e eu entro com essa outra intervenção. Por exemplo, alguma manobra manipulativa, de quiropraxia, de osteopatia, né, de liberação miofacial. Então eu sugiro, além daquilo que ele veio buscar, que às vezes o paciente, por conhecer alguma técnica, ele já vem buscar aquela técnica. Né? Mas se eu ver que encaixa para o tratamento dele alguma outra técnica, eu sugiro para ele e eu agrego. Geralmente acontece isso. Em quase 100% dos meus atendimentos, eu não utilizo uma técnica só, eu faço associação de tratamentos. Você falou agora há pouco aí sobre o SUS. Sim. Você atende pelo SUS aqui em Poços? Hoje em dia não mais. Não atende? Não. Aqui em Poços, na verdade, eu nunca atendi pelo SUS. Mas existe Mas em aqui em Alfenas Poços? existe sim. Mas em Alfenas eu já atendi durante quase 10 anos. Você nos disse no bloco anterior, quando começamos a falar de acupuntura, da diferença de filosofia de vida, de vida existente na China e aqui no Brasil em relação à acupuntura. Nós ainda estamos engatinhando na aceitação da acupuntura? Com certeza. Na verdade, em relação melhorou à aceitação muito, né? da acupuntura, já aumentou demais. Melhorou muito. Inclusive no meio médico mesmo. O próprio Ministério da Saúde reconhece. Sim, né? reconhece. Né? A Organização Mundial de Saúde. Então, antigamente,
os próprios médicos tinham receio, tinham descrença em relação à acupuntura. Mas cresceu tanto e já foram feitos tantos estudos comprovando a eficácia que hoje já é reconhecida até no meio médico. Os pacientes que não se submetiam à acupuntura por falta de crença ou até mesmo por medo, hoje já se encorajam até pela mídia que tomou a acupuntura. Então eu acredito que teve uma crescente muito grande, sim. E quem somos nós, né, para duvidarmos de uma técnica que tem 5.000 anos, né? Quem somos nós para questionar isso? Cada vez dando mais certo, né? Não é verdade? Cada vez dando mais certo. Nós não temos muita pega para duvidar disso. Eu me lembro que quando comecei a ouvir falar de acupuntura, algumas décadas atrás, a gente via, lia, ouvia, mas tem um problema da contaminação das agulhas. Isso também é um mito que caiu por terra, né, Gilmar? Caiu os próprios profissionais se conscientizaram que não vale a pena reutilizar o material, reutilizar a agulha, né? Mesmo que seja de uso individual? Mesmo que seja individual. Eu já atendi muitos pacientes, principalmente quando eu trabalhava no estado de São Paulo. Eu trabalhei no Vale do Paraíba, fiquei 3 anos no Vale do Paraíba. Eu atendia muito paciente que vinha de São Paulo, Rio de Janeiro, e eles já vinham com seus kitzinhos já prontos, um tubinho de ensaio com uma tampinha e com seu joguinho de agulha dentro desse tubinho. Descartável. Descartável, mas não descartavam, eles reutilizavam, né? E aí o paciente chegava e falou, olha, eu já tenho as minhas agulhas. Só que, assim, eu nunca utilizei aquelas agulhas que ele trazia para mim e nunca reutilizei agulhas que eu utilizava nele. Aço, né? É um aço cirúrgico próprio para agulha de acupuntura, né? Então, eu sempre descartei. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque assim a gente reduz muito, quase zero, o risco de qualquer contaminação que a gente possa ter o paciente. Então, no consultório a gente já tem o Descarpac, eu tenho 3 lixinhos diferentes, onde eu separo os materiais, e aí o risco é praticamente zero de contaminação. A gente fala praticamente zero porque a gente sabe que só de a gente estar em contato com o ar já é passivo de contaminação. Mas é praticamente zero a gente trabalhando dentro das regras sanitárias direitinho, né? Não tem risco de contaminação, não. E sempre lembrando que o Gilmar, como ele próprio disse, agrega a acupuntura, técnica que ele se especializou, à formação de fisioterapeuta que ele tem. Sim. Uma maneira de engrandecer o resultado, né? de otimizar o resultado, vamos dizer assim. Nós temos mais um intervalo bem rápido. Você continua conosco, a gente volta já já. De volta aqui com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos conversando, entrevistando o fisioterapeuta Gilmar de Araújo. E fora do ar aqui, durante o intervalo, a gente comentava sobre esses amigos, né, que estão sempre de prontidão. Não, você chega queixando de alguma... Nossa, rapaz, estou com as costas doloridas hoje e tal. Não, vem cá que eu te dou um jeito. E dá aquele abraço de urso, né? Não, vem cá que eu vou colocar a sua coluna no lugar. Não existe isso. Né? Não deve se fazer isso. Não deve acontecer. Isso. Não confie muito nesses amigos aí metidos a fisioterapeutas, não, viu? Não é verdade? É perigoso isso, né? Perigoso. São os famosos trancos, né, que a gente vê as pessoas chamarem. Né? Mas o que acontece? A gente chama de manipulação. Né? As manipulações articulares, elas existem parâmetros para serem seguidos, para depois, sim, no final desse parâmetro, a gente conseguir o ajuste articular, que é a manobra de thrust que a gente chama, que muitas vezes faz aquele estalidinho, o barulho do estalinho estalo, que o paciente fala, e muitas vezes o paciente fica esperando esse estalido acontecer, mas nem sempre acontece. Tem disfunção. E aí o cara vai espremendo o outro ali, né? E fica tentando até fazer o barulho, mas nem sempre acontece esse estalido, esse barulhinho. Então, às vezes tem paciente que a gente vai fazer o tratamento e quando a gente faz a manobra e não faz barulho, o paciente fala, não encaixou, né?
Na verdade, não tem que fazer o barulho. A gente precisa devolver a mobilidade articular. O objetivo isso é o importante. Exatamente. O objetivo dessas manobras é devolver a função, a mobilidade articular. Tem algumas disfunções que a gente chama de facetas abertas, que é quando as facetas estão separadas uma da outra. E aí nós, como fisioterapeutas, a gente precisa fechar essa faceta para permitir que essa faceta se movimente normal depois. Essas disfunções dificilmente vão fazer o estalido, né? Geralmente as disfunções que fazem o estalido, que reproduzem o estalido, são aquelas disfunções que a gente chama em fechamento ou em imbricação, que são as facetas fechadas. As facetas elas se fecharam e elas não conseguem abrir por algum motivo. E daí a gente faz uma manobra ali, um thrust, para poder abrir. Essa sim, pelo acúmulo de gases, faz um ajuste, faz um thrust, um barulho, um estalido, quando elas se separam, né? Mas nem sempre. Ou seja, o que faz o barulho são gases. São gases. Não como a gente estalar dedo. Exato. Não é como e eu estou não fazendo aqui agora. Osso esbarrando no outro, como muitas pessoas acham. O barulho é porque encaixou. Estou estalando o dedo, é isso. Exato. Entendi. O barulho não é porque encaixou, é porque houve a liberação de gases que estavam acumulados naquela região. Falta de conhecimento, né? Não é verdade? Quando a pessoa tem um conhecimento, ela já procura evitar esse tipo de problema, porque certeza. pode acarretar coisas piores, né? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou de osteopatia. Sim. Você podia falar um pouquinho mais para nos dar, né, Pedro? Exatamente. É uma outra técnica. Né? A osteopatia se resume nisso que a gente comentou agora, de devolver a função das estruturas de uma maneira global. Então, na osteopatia a gente pode tratar tanto a articular, como a gente falou agora, a articulação, quando a gente falou agora, quanto uma víscera. Às vezes, uma hérnia de hiato, por exemplo, o paciente começa a ter refluxo gastroesofágico por uma disfunção na passagem do estômago, do esôfago para o estômago. E aí a gente, com manobras manuais, porque a osteopatia é uma ciência, é um método de tratamento que utiliza das mãos para devolver essa função, para restabelecer as funções das estruturas do corpo. Então, com as mãos a gente consegue devolver o trabalho normal do estômago. A gente tem uma válvulazinha entre o esôfago e o estômago, a gente devolve, normaliza essa função e o paciente deixa de ter esse refluxo por conta dessa disfunção que ele tinha. É bem amplo isso, porque se a gente for pegar a etimologia de osteopatia, a gente vai se remeter a ossos, sim, não é? E não necessariamente é isso. Não necessariamente é osso. A gente trabalha sim com a parte articular, que envolve osso, mas a osteopatia, ela trabalha todas as estruturas, todos os tecidos do corpo. Um músculo, uma fáscia, uma articulação, como a gente já comentou, uma víscera, o sistema nervoso também, os nervos, né? Desde o sistema nervoso central, que é o cérebro, até os nervos periféricos, os ramos, as ramificações. Eu li um pouco sobre osteopatia, vi que é uma técnica adotada por um médico norte-americano, né, criada por um médico norte-americano em meados de 1800 e alguma coisa, e também li, Gilmar, que um viés da classe médica questiona a osteopatia em termos de resultados. Como é que você avalia isso? Bom, tem muita crença de que essas manipulações, elas podem prejudicar o paciente, porque como a gente utiliza algumas torções para desenvolver uma alavanca, para criar uma alavanca de manipulação, no caso de uma hérnia de disco, por exemplo, que é o carro-chefe do meu consultório, a gente precisa colocar o paciente em umas alavancas para a gente poder fazer a manipulação. E existe uma crença de que isso pode prejudicar o paciente. O paciente com dor com hérnia de disco, ele não pode torcer, não pode fazer movimentos. Né? Então eu acredito que essa seja a maior crença no meio médico em relação à osteopatia, que essas torções, esses movimentos bruscos, eles podem prejudicar o paciente. Mas a gente precisa citar aqui, enfatizar, que apesar de ser o thrust ser um movimento brusco, muito rápido, mas ele é muito curto. Por isso a gente precisa criar as alavancas, que a gente chama de parâmetros, né? Os parâmetros precisam ser criados muito especificamente para quando a gente for fazer o thrust final, esse movimento ser muito curto. E assim a gente não prejudica o paciente, não coloca em risco nenhum tecido do corpo do paciente. Na sua maneira de avaliar,
eu sei que eu vou fazer uma pergunta meio óbvia, né? Até porque seria como se eu estivesse perguntando se você acha os seus filhos bonitos, não é? Mas na sua maneira de avaliar, a osteopatia é de bons resultados? Excelentes resultados. Na minha opinião, isso já é inquestionável. Não tem como questionar o resultado mais, tanto da osteopatia como da acupuntura, que a gente já citou, são ciências que já não cabe questionamento em relação a resultados mais, porque é visível a melhora do paciente com o tratamento. Se você for ver, Pedro, Gilmar, o resultado é mais preciso. Você vê, às vezes, uma dor de cabeça, toma um remédio, toma um analgésico e melhora a dor de cabeça. Você está o imediatismo, né? Imediatismo. Mas se você fizer uma acupuntura, se você fizer uma outra manobra que vocês fazem lá, a dor de cabeça, enxaqueca, fração de segundo já vai embora. Agora, uma coisa também que é muito importante enfatizar, até mesmo para quem está ouvindo aí, que quer saber um pouco mais sobre, é que também não são ferramentas, não são ciências milagrosas. Sim. Então, é muito importante uma avaliação fiel do profissional que está com o paciente para saber se essas ciências, se essas técnicas que vão ser usadas, cabe naquele caso que a gente está avaliando. Porque existem N dores de cabeça, N causas de dores de cabeça. Dependendo da causa, não é para o fisioterapeuta tratar. Aí a gente precisa encaminhar para o médico ou para outro profissional que possa ajudar. A mesma coisa com hérnia de disco. Tem hérnia de disco que é cirurgia. Não adianta a gente ficar batendo ali naquele tratamento que não vai melhorar. É um caso cirúrgico. Mas a gente precisa identificar quando é um caso mecânico, quando a causa do problema é mecânico ou não. Sendo mecânico, aí nós atuamos com praticamente 90%, 100% de eficácia, se de fato for um caso mecânico. Gilmar, felizmente, as pessoas estão cada vez mais se conscientizando da necessidade de estarem essas pessoas em movimento. Isso. Né? Felizmente, a gente cada vez mais percebe pessoas caminhando, pessoas pedalando. Você é prova disso, né, Pedro? Eu sou prova disso. Não é? Por conta disso, eu fico aqui pensando se a gente não acaba convergendo para uma matemática meio complicada. Se as pessoas se exercitam mais, consequentemente elas se lesionam mais. É mais ou menos isso? A gente costuma aumentando o teu trabalho? Sim, a gente costuma dizer que todo excesso é ruim. Até o excesso de coisas boas passa a ser ruim, né? Então, até mesmo o exercício, comer a gente picanha deve... é uma beleza, é uma delícia, mas o excesso de comer picanha não vai te fazer bem. Tomar água é bom, é excelente, mas tomar excesso de água também... Não é verdade? Então, a gente deve se movimentar? Sim. Mas é claro que o excesso de atividade física pode agredir, sim, o organismo. Então, a gente precisa ter uma cautela. O ideal é que façamos o exercício com um profissional qualificado acompanhando, porque daí a gente corre menos risco de errar, né? Então, eu acredito, sim, que o excesso a gente deva eliminar. Mas quando a gente sente alguma dor, é sinal que o organismo está manifestando, está mandando algum recado para a gente, que é para a gente... Dor é sinal de alerta. Toda dor é sinal de alerta. Toda dor tem que ser bem-vinda. Investigada. Não é? E bem-vinda, né? Exato. Tem até um paciente que eu atendo, que ele fala, eu não queria sentir dor, né? Então, assim, eu até expliquei isso para ele. A dor é um sinal de que alguma coisa está acontecendo de errado no teu organismo, ou está acontecendo de maneira que não deveria acontecer, e a gente precisa procurar o que está acontecendo de errado ali e corrigir isso. Muitas vezes, dentro da fisioterapia, a gente consegue ajudar, muitas vezes não. A gente vai precisar encaminhar para um outro profissional, um médico, um dentista, né? Inclusive, é um ditado antigo, né, que fala que quando a gente, depois dos 40, que a gente acorda sem dor, levanta sem dor, chama o médico, nós estamos mortos. Porque dor é coisa comum na vida do ser humano. Não sentir dor é perigoso. Então, é verdade. Por exemplo, a hanseníase, vamos citar um exemplo aqui. O paciente não sente, a sensibilidade dele fica alterada. Então ele se queima facilmente, não sente que está queimado, ou ele se corta, não sente que queimou. Muito fácil, ele vai ficar se lesionando, corre risco, inclusive, de às vezes um sangramento, uma lesão grande, e não vai corrigir aquilo ali porque ele não sentiu que está lesionado. Então a dor é sinal de alerta. Sentiu dor, precisa investigar por que está acontecendo aquela dor. E essas dores passam a ser mais contundentes. O Jonei ainda falou em tom de brincadeira, mas é verdade, essas dores passam a ser mais
consistentes e cotidianas com o advento da idade. Né? Conforme a gente vai envelhecendo, já acorda meio dolorido, né? É uma Felizmente, hoje em dia, não mais. Por quê? Porque não mais para quem se cuida, né? Exatamente, porque as pessoas estão se cuidando mais. Então, eu atendo muito paciente idoso que tem uma qualidade de vida muito melhor do que a minha até. Flexibilidade, né? Rotina de vida mesmo, de sair, menos dançar, remédio. aproveitar, menos remédio, melhor alimentação. Então, isso tudo faz a diferença, né? A gente não pode colocar como um fator só a qualidade de vida. Ah, se eu me alimentar bem, eu vou ter uma qualidade de vida boa? É um ponto só da qualidade de vida. Você precisa se alimentar bem, você precisa fazer atividade física, você precisa ter uma mente boa, né? Até tem uma frase... Mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. Né? Então, a gente precisa de mente boa, alimentação boa, o corpo se movimentando bem, aí sim a gente vai ter uma saúde boa. Eu já brinquei outras vezes com colegas seus e eu sempre digo uma coisa, que existem duas áreas na saúde que mais remuneram seus profissionais. Fisioterapia e psicologia, porque não adianta ir uma vez só. Sempre tem que estar constante ali, é mais ou menos isso, Gilmar? A gente precisa, em muitos casos, foi até bom você tocar nesse assunto, porque tem paciente que acha que, tipo assim, vai acontecer um milagre, né? Eu vou lá no Gilmar, ele vai me manipular ou vai colocar uma agulhinha e eu vou sair lá 100%, né? E às vezes ele se decepciona, porque em muitos casos não é assim que acontece. A gente vai precisar de uma sequência, de fato um tratamento e não um atendimento só, né? Mas em muitos casos é um tratamento que o número de atendimentos aí vai variar muito, porque cada caso pede um tratamento diferente. Mas então tem casos de paciente com a gente que fica lá 10 atendimentos, 13 atendimentos, 15 atendimentos, né? Quem é o grande vilão hoje no aspecto do que trata a fisioterapia? Eu vou citar um exemplo aqui. A hérnia de disco é o grande vilão hoje? Eu acho que isso vai depender muito do foco do terapeuta. Eu, por exemplo, foquei em coluna. Então, hoje, o meu maior público é paciente com hérnia de disco, com estenose do canal vertebral, problemas de coluna de uma forma geral, mas hérnia de disco é o meu carro-chefe hoje no consultório. Mas eu acredito que deve ser articulação, joelho, pé, essas coisas dá muito também. Eu tenho amigos que se especializaram em joelho, por exemplo. Então, joelho é uma área complicada, né, Gilmar? Muito. Joelho e ombro, né? São articulações complicadas de se tratar, até mesmo porque a gente costuma sobrecarregar demais essas articulações no dia a dia. Você abaixa, levanta, movimenta muito o ombro. Então, se você não tiver essas articulações, essas estruturas muito bem estabelecidas ali para se movimentarem sem sobrecarga, você vai lesionar mesmo. Isso é muito comum em jogador de tênis, né? Sim. Jogador de tênis, você vê o próprio jogador de tênis aí tiveram que parar de jogar por problema no quadril, problema no ombro. Mas eu acho que o campeão, não é, ainda, ou a campeã ainda é coluna. Coluna. Campeã. Coluna. Porque são problemas muito ramificados, né? Sim. Pode ser a hérnia, pode ser uma escoliose, pode que ser... mantém pé, né? E eu vou mais longe ainda. Uma dor no joelho, por exemplo, ela não necessariamente está no joelho, ela pode estar vindo da coluna. Então a coluna a gente pode entender como o carro-chefe do corpo. É a caixa central da casa, por exemplo. Se a gente pegar uma casa, um imóvel, existe a caixa central de energia. É a nossa coluna, é a nossa caixa central. Então dali partem os principais nervos, né, as raízes nervosas, e para depois elas se ramificarem e ir sendo divididas no corpo. Então, se a gente conseguir ter uma coluna saudável, provavelmente o resto do nosso corpo vai ser menos agredido. Mas acredito eu, Pedro, não sei se você segue esse índice também a coluna é um grande, como o Pedro falou, mas 90% da população tem problema de coluna. Sim. Você vê, às vezes, que você acabou de falar, radia para o pescoço, radia para a perna, radia para o joelho, e é proveniente da coluna. Da coluna. E isso não comete só pessoas mais idosas, não. De jeito jovens, adolescentes. Cada vez mais jovens estão sendo acometidos. Por conta de quê? Com problema postural, falta de atividade física. Abusar de musculação. Fica muito tempo sentado. Obesidade. Hoje em dia, com essa questão de obesidade, está mudando um pouquinho a mente do ser humano hoje, vamos dizer assim. Então, eles estão cuidando um pouco mais disso.
Mas Pois é, já mas teve um tempo que a obesidade foi um fator. Quem é obeso padece mais Sim, de problemas com certeza. de coluna. Com Mas certeza. é que eu falo, o profissional está lá para se instruir. Vai na musculação, chama o professor, tira as dúvidas. Não, o cara quer chegar lá e fazer musculação. Eu fiz musculação muito tempo. Essas vertentes da nossa vida você quer ficar bonito, forte, para quê? Chega no fim, tem consequências dolorosas. Com certeza. Com Ô, certeza. Gilmar, me diga uma coisa, você está radicado em Alfenas, Sim. não é? A tua residência em Alfenas, mas você já atende Poços de Caldas também. Nós começamos esse ano agora com atendimento Poços de Caldas, esse mês de janeiro agora, começamos a atender a convite da doutora Paula, que é a cardiologista e idealizadora da Cardio Fitness. E no final do ano ela me fez o convite para vir para Poços e agora começamos esse ano então os atendimentos na Cardio Fitness. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de Poços. Sim, eu já gosto, Uhum. né? Eu já conheço Poços de outros eventos, adoro Poços, de vez em quando eu venho a passeio a Poços e agora eu vou vir para fazer alguns atendimentos. Agora vem para aí. trabalhar. Ele vinha na época de Deus quiser. juventude, vinha curtir pós-escolas. E agora vem Acredito que eu trabalhar. conhecia Poços na minha graduação de fisioterapia. Ah, é? Eu vim fazer Interessante. ENAF, Sim. né? E Que ainda depois temos, disso, né? que ainda existe o ENAF, muito movimentado por sinal. É. E depois disso eu já vim várias outras vezes trazer minha esposa para passear. Hoje eu já tenho um filho de 4 anos, então eu venho com ele, deixar ele passear um pouco aqui. Então a gente vem para passear e curtir a beleza de Poços. Tomara que dê tudo certo. Obrigado. Querido amigo Gilmar, posso chamá-lo de amigo? Claro, né? claro. Desejo a você toda a sorte na sua nova empreita profissional em Poços de Caldas e desejo um ano novo muito feliz, de sucesso, de realizações para você. Obrigado para nós todos. Desejo aí em dobro para vocês e Muito para os obrigado. amigos que estão acompanhando a gente através da televisão. E estaremos à disposição na Cardio Fitness para o que vocês Que é precisarem. na São João da Boa Vista, esquina com a Ponta Porã. Isso. Né? Não tem como errar. Gilmar, grande abraço a você. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Jonei, mais uma vez, muito obrigado. E Obrigado. estou tendo a oportunidade de ir em público desejar um bom ano novo para o Jonei. Já tinha Obrigado. dito isso pessoalmente, mas Pessoalmente. não em público, não de frente às câmeras. Obrigado, Pedro. Gilmar, felicidades para você. Prazer em conhecê-lo. Profissionais sérios têm que vencer. Seja Obrigado. em qualquer ramo que tiver, vença e progrida, que é o foco dos teus novos amigos aqui. Obrigado, isso. prazer em conhecê-lo. Tá bem? Prazer. Obrigado, Jonei. A você que esteve conosco, acompanhou mais essa edição do nosso Jornal do Sul de Minas, muitíssimo obrigado. O nosso desejo de plenitude, de felicidade para esse seu dia, para o seu final de semana. Até segunda-feira.